Meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Para mim sempre é uma grande alegria poder revê-los, principalmente nesse momento tão maravilhoso de abrirmos a Palavra de Deus e juntos podermos estudá-la. Eu gostaria, antes dessa lição, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por esse estudo que Tu revela na Tua Palavra e traz para nós como alimento diário para o sustento de nossa fé. Nos capacite a compreensão do tema, nos capacite para que tenhamos condições de praticar e também de ensinar aos que nos cercam. Perdoe nossos pecados e faltas, é o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Lembrem-se e não se esqueçam. Veremos no tema desta semana que essa expressão usada por Deus para o antigo Israel ecoa nos anais da história até os nossos ouvidos, para jamais nos esquecermos e nunca deixarmos de lembrar dos grandes feitos do Senhor em nossas vidas. E jamais esquecer a forma com que Ele tem providenciado durante toda a história a nossa salvação, tem proporcionado a nossa proteção e a nossa orientação e sustento de fé. No verso principal, Deuteronômio capítulo 9, verso 7, diz o seguinte: lembrem-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor a ira, desde o dia em que saíram do Egito até chegar neste lugar. Vocês foram rebeldes. Observem que o próprio Deus, conversando lá no finalzinho, pouco antes de Moisés morrer, ele transmitindo o recado de Deus para o povo, chamando o povo daquele momento da entrada de Canaã, de que na história deles eles foram rebeldes, que era um povo de tendência rebelde e com muita facilidade de se esquecer das coisas que o Senhor fez. Ele chama muito aqui a atenção para a questão memória ligada à luz, porque se perder essa memória, essa conexão, facilmente se tornariam o quê? Rebeldes. E é o que aconteceu e continua acontecendo na história do povo de Deus. No segundo tema, lembrando o arco-íris. Aqui aparece a palavra lembrar pela primeira vez na Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 9. Então, quando do verso 8 ao 16, vem aqui a história do arco-íris e a palavra lembrar. Deus dizendo que ao olhar para o arco-íris, haveria a lembrança do dilúvio, da qual agora, com a garantia do arco-íris estabelecida no céu, as pessoas não precisariam mais temer, porque tanto o Senhor está conectado nesta lembrança, não que ele fosse esquecer, jamais ele se esqueceria, mas nós sim temos a tendência de sermos rebeldes. Não só de esquecer, mas de ser rebelde. Isso é grave demais, irmãos. Porque quando as pessoas esquecem do que Deus fez e faz, ele passa a bater a mão no peito e achar que ele que é doutor das coisas, que ele que é o grande motivo de qualquer bem que ele conseguiu na vida. Entende? E isso começa a trazer um problema gravíssimo, porque o coração endurece, a conexão com Deus, com a luz é perdida, e o indivíduo que é mortal passa a ter conexão com as trevas achando que tem algum fundamento nisso, ou de buscar glória em si mesmo, numa glória que não existe. O que temos de glória, que pode ser chamado assim, que é fôlego de vida, ele veio do pulmão de Deus. Enquanto ele permitir, ele está em nós, somos. Na hora que ele não permitir mais, deixamos de ser. Simplesmente. E ao pó, volte à terra como era. Essa é a história, essa é a doutrina bíblica sobre a questão da nossa conexão com Deus. Termos reconhecimento que o arco-íris continua sendo a lembrança dessa aliança que Deus tem conosco e nós para com Ele,
Ele sempre cumpriu da parte dele, mas nós temos a nossa grande dificuldade de cumprir com a nossa parte. E é conectados com Ele, estudando a Tua Palavra, envolvidos com Ele, na Sua causa, é que nós conseguiremos avançar nessa questão. Tempos passados, terceiro tema. Irmãos, nós analisarmos Deuteronômio 4, de 32 a 39, nós vamos ver que Deus aqui está chamando a memória deles de tudo que aconteceu desde a criação até ali, irmãos. Da saída do Egito, então, até onde eles estavam, nem se fala. Irmãos, nós estamos falando de quê? Nos dias de Moisés, tinha menos de 1000 anos, para ser mais exato. Tinha 850 anos que tinha passado o dilúvio. Estava bem fresquinho ainda. E ainda 1500 anos à frente, viria o próprio Filho de Deus como Messias, cumprir com a parte divina da aliança, pagar o preço do nosso resgate e pagar com êxito, e de lá para cá, desde que os nossos pais caíram, já tem mais de 7000 anos, irmãos. Estamos em 2021, para sermos exatos, novembro de 2021. Já tem 21 anos dentro do 7º milênio após a queda de nossos primeiros pais. Já tem esse tempo todo que a nossa raça surgiu sobre a face da terra. Mortais, raça caída. E que o Espírito Santo nos ensinou através dos escritos de Pedro que podemos ser uma raça eleita, um povo escolhido, como foi o antigo Israel, também hoje da mesma forma. Nós sabemos que o escolhido hoje é nada mais nada menos do que uma pessoa de fato convertida. Convertida à verdade, não é a tradições, à verdade, a palavra autêntica da palavra de Deus. É essa que liberta. Porque as tradições religiosas criam tanto de regras e canseiras, de um modo geral, que acaba se tornando um fardo a religião nas costas das pessoas. Agora, quando a religião traz o alívio através da palavra, do poder da palavra, da essência da palavra, aí sim, aí fica gostoso. E é gratificante o prazer de compartilhar uma verdade assim. A nossa obediência, irmãos, à palavra de Deus, deveria ser algo espontâneo, como expressão de gratidão à salvação que Ele nos deu e nos oferece o tempo todo. Simplesmente pela redenção que nós recebemos da família divina, Pai, Filho e Espírito Santo, os quais nós fomos criados à sua imagem e semelhança, homem e mulher. E eles trabalham em conjunto o tempo todo, sempre trabalharam para o meu e o seu bem-estar e de todo o universo criado por Ele. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quarto tema: tenham cuidado para que não se esqueçam. O tema agora passa a voltar para advertências específicas de Deus para conosco, como essa aqui, de ter cuidado para não esquecer. Porque o esquecimento aqui nesse caso, esquecer as coisas que Deus fez na nossa vida e na história do povo de Deus, irmãos, forma um paredão imediato do acesso entre nós e Deus, tão semelhante quanto ao próprio pecado, que faz divisão entre nós e Deus. E a palavra guardar, ou tomar cuidado, ou ter cuidado, com relação a tarefas, como essa específica de não esquecer, essa palavra guardar o jardim e lavrar já foi falado para os nossos primeiros pais, como prova essa que o pecado já existiu muito antes de Adão existir. Por isso que lá no Gênesis, no capítulo 2, o verso 15, Deus está dizendo para eles para guardar o jardim, proteger o jardim, não se esquecer de olhar o jardim. Entende, irmãos? Porque tinha uma aliança ali, um pacto entre Deus e os nossos primeiros pais. Porque o pecado já vinha se arrastando na história do universo. E outros mundos já tinham caído. E agora,
Deus estava aqui chamando os nossos primeiros pais num planeta novo, recém-criado. Sabemos que na Via Láctea tem muitos assim, tem planetas mais jovens que a Terra e planetas muito mais velhos, sistemas solares muito mais velhos do que o nosso sistema solar. Então daí a gente vê a prova de que Deus nunca parou de criar. Ele é eterno, absoluto, criador absoluto, o tempo todo. E quantas galáxias novas, não estou falando só de planeta não, galáxias novas que surgem o tempo todo. E nós aí estamos, no meio de toda essa história. E com a palavra de Deus nos garantindo que Jesus em breve voltará. E Ele voltará para buscar a mim e a você. Mas temos que ter cuidado, para não se esquecer de nada que Ele fez por nós na nossa história. Porque quando nós esquecemos, de imediato, nós nos tornamos rebeldes. E o coração endurece. Por isso que no quinto tema, alimentados, satisfeitos e ingratos. Aqui o tema volta a chamar a atenção, que seguido pelo tema anterior, que trabalhou a questão do esquecimento, né, que é gravíssimo. Aqui já entra na clarividência da ideia de alimentados satisfeitos, né? De pessoas que se acham autorrealizáveis, que se acham autossuficientes. Pessoas que se iludem e o que conseguiu na vida até hoje é fruto da sua inteligência pessoal, de suas atitudes pessoais, de suas decisões pessoais. Aqui está chamando a atenção desse rico e abastado, que lá no Apocalipse já fala, na igreja de Laodiceia, tratando do morno. Vocês se acham rico e abastado, que não precisa de nada, mas vocês não sabem que é um desgraçado cego e nu. Entende, irmão? O que a palavra de Deus está chamando aqui a atenção é que o homem sem Deus é um desgraçado cego e nu. Se ele achar que é alguma coisa em si mesmo, ele é um desgraçado cego e nu. Está desamparado, está perdido, está danado, está lascado. Já era. Se alimentamos, é porque Ele nos deu o alimento. Se estamos satisfeitos, é porque Ele preenche o nosso tempo, nos faz companhia. E precisamos automaticamente, ao reconhecer isso, de sermos gratos a Deus. Jamais ingratos. Porque a ingratidão aqui, nesse contexto, para quem se esqueceu de tudo que Deus fez, é rebeldia. E essa rebeldia nos levará à condição de sermos desativados da face da terra. Porque dessa forma jamais cumpriríamos com a missão que o Senhor confiou a cada um de nós. Só temos condições de cumprir com essa missão enquanto temos consciência que Deus é conosco e que somos dependentes dele para viver, para respirar. Nem se fale então para nos comportarmos diante de Deus e diante dos homens, para um dia podermos também abraçar com o Senhor nas nuvens dos céus, nas mansões eternas. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Tudo o que estudamos em Deuteronômio capítulo 8, de verso 7 a 18, trata exatamente dessa ideia. Alimentados, satisfeitos e ingratos. Sejamos gratos e satisfeitos e bem alimentados, porque nos alimentamos assim da palavra de Deus e nos alimentamos da ideia constante de que o Senhor é o nosso Deus e que cuida de cada um de nós. Pense nisso, muito profundo. No sexto tema, lembrem-se de que você foi escravo. Veja bem, até aqui nós trabalhamos com a ideia de não esquecer das coisas que o Senhor fez por nós. Todas as coisas boas que Ele fez na história do seu povo até os nossos dias. Aqui agora já passa a lembrar de coisas negativas que nós tivemos no passado. Como aqui de cara, no capítulo 5, verso 15 de Deuteronômio, também no capítulo 6, verso 12, no capítulo 15, verso 15, 16, 3 e 12, e 24, 18 e 22, todos esses textos bíblicos aqui nos apontam na ideia para que o povo de Deus jamais se esquecessem do grande e terrível sofrimento da escravidão egípcia que abateu sobre eles durante 400 anos. Irmãos, ao lembrar dos pavores e dos traumas daqueles sofrimentos, eles também, ao lado de toda
essa memória, estaria também a memória de grandes feitos, desde a libertação então, até eles chegarem na Terra Prometida. E de lá para cá, temos o Messias que veio e pagou o nosso preço. E de lá para cá, quantas perseguições que já tiveram, terríveis, na história da humanidade, e isoladas daqui para ali, ainda continuam existindo, de governos que têm ódio das coisas de Deus e oprimem aqueles que servem a Deus em espírito e em verdade. Regiões como Índia, China e outras mais que tem, na Ásia e em vários outros lugares do mundo, está cheio de religiosos. No mundo inteiro tem governos que têm tendências de perseguição contra religiosos. Aqui nós temos, aqui, por exemplo, aqui no Brasil, agora recente, eu recebi uma notícia aqui, de acordo com o decreto estadual, a partir de 1/12, somente poderão ingressar nas unidades, saque e no serviço contra a Covid-19. Aproveito para pedir às prefeituras que criem decretos municipais nessa linha, que nós estamos falando de Rui Costa, lá da Bahia. Irmãos, na Europa e em várias outras partes do mundo, a perseguição está amplamente clara sobre a humanidade, irmãos. Sobre pessoas de bem, para que as pessoas não possam nem comprar, nem vender, para que as pessoas não possam acessar hospitais para buscar cuidados com a sua saúde. Porque a partir da semana que vem, já estaremos entrando em dezembro, lá na Bahia vai estar, nesse lugar aqui, que eu acabei de citar, na Bahia, já vai estar acontecendo isso aqui no nosso país. E no mundo inteiro está tendo problema dessa natureza. As pessoas que não aceitaram tomar essa picada maldita, desse teste maldito, né? As pessoas que não aceitaram, são um grupo de foco de ser perseguido já. Ela não vai entrar também nas igrejas, não vai entrar em lugar nenhum. Em várias partes do mundo isso já está acontecendo, irmãos. A obra de Deus, a igreja física na face da terra, tem sido combatida desde o início da pandemia, irmãos. Jesus mandou curar, não mandou? Pôr a mão na cabeça dos doentes e curar. O povo está correndo dos doentes, irmãos. Está correndo da igreja. Igreja agora está só em casa. Igreja lá, o convívio físico está extremamente abalado, irmãos. Ninguém mais tem sossego para se reunir e tocar a obra de Deus como foi até agora. Daqui para frente tudo está mudando e nós precisamos de mudar nosso foco. Porque um dia nós fomos escravos, nossos ancestrais, lá na antiguidade, irmãos. 430 anos. 30 foi o governo de José, que deu alívio para eles. Fora isso, 400 de escravidão e opressão. O povo de Deus, a humanidade daqueles dias, sofreram. Hoje, o dragão está tentando dominar a face da terra através dos governos que têm hegemonia política de domínio sobre a face da terra. Como sabemos que os Estados Unidos é o grande líder que ganhou a Segunda Guerra Mundial e detém a primazia mundial de domínio e liderança. Então ali foi colocado um presidente de linha esquerdista para que de lá possa partir o cumprimento da profecia de um decreto dominical sobre a face da terra, atrelados a uma nova ordem mundial, e possa assim escravizar a humanidade de novo, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que estiverem de acordo com o sistema. E aí uma série de coisas vai vir junto. Os bens vão ser confiscados. E esse auxílio emergencial que está vendo por aí é o que vai ter para todo mundo. E a humanidade vai estar dividida em escravo nobre e escravo pobre. O nobre que tem acesso ao sistema, mas é escravo também, não é dono de nada. E o pobre nem se fala, né? Serviços como fazer estradas, coletar lixo nas ruas, fazer sepultamentos nos cemitérios, serviços de limpeza de um modo geral, todo tipo de serviço que tiver para fazer, serviços esses que detentores do sistema, os donos do mundo, jamais fariam. E os bens todos confiscados. As empresas aonde o governo é o sócio majoritário absoluto.
como hoje isso já acontece na China há muitos e muitos anos. Qualquer empresa para entrar lá tem que doar a maior parte das ações para o governo chinês. É a única forma de alguma empresa existir lá na China já há muitos anos. E isso é um padrão que vai esparramar sobre a face da terra. Tudo o que a palavra de Deus diz que vai acontecer, vai, não se iluda. E você já tomou providência? Você já tem para onde ir? Na hora que a casa cair de vez? Porque Jesus, lá em Mateus capítulo 24, verso 15, ele chama a atenção para o profeta Daniel, mostrando, olha, quando o assolador mostrar os dentes, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Você já tem um lugar para ir? Em qualquer lugar do mundo onde você está, você já tem um refúgio para ir na hora que a casa cair? Porque os dentes, o assolador já mostrou. Está mostrando claramente, desde que começou essa pandemia. Desde que começou essa pandemia, que é nada mais, nada menos do que um genocídio que o dragão está emplacando sobre a humanidade. Pense nisso. Reflita, irmãos. E tome providência enquanto é tempo. Para que amanhã não chore amargo as lágrimas de remorso de não ter tomado providência antes. Nós podemos e devemos terminar melhor a nossa história. Vamos terminar de escrever essa história de forma mais grandiosa, de forma mais nobre do ponto de vista espiritual, cumprindo com a missão que o Senhor confiou a cada um de nós. Porque um dia nós fomos escravos e a última perseguição vai escravizar de novo a humanidade. Para estar livre disso é só num refúgio. Num refúgio que não precisa depender de auxílio de emergencial nenhum, que não precisa depender do sistema para nada, onde a gente possa plantar, colher e sobreviver lá até o Senhor voltar. Porque 7 pragas ainda cairão sobre a face da terra. E só estaremos livres se estivermos unidos no Senhor. Aí nem um cachorro vai mover a sua língua durante as pragas. Do contrário, misericórdia. O 7º tema, a palavra garante, irmãos. Patriarcas e Profetas, páginas 106 a 107, nós temos uma mensagem bacana. Como é grande a condescendência de Deus e sua paixão por suas criaturas falíveis, colocando assim o belo arco-íris nas nuvens como sinal de seu concerto com os seres humanos. O Senhor declara que, ao olhar para o arco, ele se lembrará de sua aliança. Isso não significa que ele iria se esquecer. Ele fala conosco em nossa linguagem para que possamos compreendê-lo melhor. Era plano de Deus que, quando os filhos das gerações posteriores perguntassem o significado do arco glorioso que abrange os céus, seus pais repetissem a história do dilúvio e lhes dissessem que o Altíssimo estendeu o arco e o colocou nas nuvens como uma garantia de que as águas nunca mais inundariam a terra. E é um fato, irmãos. Nunca mais a terra foi destruída por um dilúvio. Mas agora, segundo o apóstolo Pedro, iluminado pelo Espírito Santo e inspirado por ele, ele diz que os céus ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela se queimarão. Chuva de fogo, como foi em Sodoma e Gomorra. Onde pessoas desmaiarão de terror ante a expectação das coisas que acontecerão a esse mundo. Ó Senhor, santifica-nos, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Capacita-nos, Senhor, a compreender e dai-nos poder, Senhor, para cumprir com a nossa fé e com a nossa missão. É o que te pedimos, é o que te agradecemos. Em nome de Jesus. Santo, Santo, Santo.